Oi galera do Pop Séries, a gente vai falar de uma série que provocou milhares de teorias na internet. Foi assim o êxtase dos fãs da Netflix. A gente vai falar de Dark, especificamente da terceira temporada, que revelou tudo que está conectado na série, tudo que a gente queria saber sobre o Adam, Jonas, o futuro, o passado, o presente. Então se você já assistiu os episódios, fica com a gente depois da vinheta. Espero lá! Pra gente começar a falar o que aconteceu na terceira temporada, é óbvio que a gente tem que retomar o final da segunda, quando o Adam aparece na casa do Jonas e mata a Marta a sangue frio na frente dele. Depois desse episódio, que deixa o Jonas completamente abalado e a gente também como fã, uma outra Marta de uma outra realidade acaba aparecendo na casa e falando pro Jonas vir com ela, que ela ia mostrar um novo mundo. Aí a gente descobre que existem várias realidades, pelo menos duas realidades paralelas em Dark. E aí que de fato a terceira temporada começa e a gente vai ao longo dos episódios juntando um quebra-cabeça para entender realmente qual que é a proposta de Dark sobre a viagem no tempo. A gente descobre que na realidade da Marta, o Jonas nunca existiu. Apesar de haver algumas semelhanças entre essas realidades, alguns personagens parecidos que também repetem os seus erros, que é o caso da Hannah, a mãe do Jonas. Tem um envolvimento amoroso com o Ulrich novamente nessa realidade, mas também a gente sabe que o Michael, ele não some, ele não viaja ao tempo na realidade da Marta, portanto o Jonas nunca existiu por lá, o que vai causar algumas mudanças na linha temporal. Nesse primeiro episódio, a gente também descobre que a Marta, que vai resgatar o Jonas, ela não é completamente inocente a todo paradoxo, todo mundo da viagem no tempo. Ela tem uma missão que a gente acaba descobrindo com o desenvolver da trama. E aí essa é a grande revelação da terceira temporada. A gente descobre que a Marta, ela é a Eva, que é a arqui-inimiga do Adam e que tem sua própria missão para salvar a sua realidade, que não é o caso do Adam. O Adam quer o apocalipse, a destruição das duas realidades, porque ele acredita que isso vai trazer para eles uma forma de paraíso para os personagens. O Jonas, coitado, nessa história toda, ele ainda continua inocente, porque a gente vai descobrindo aos poucos como é que ele se torna o Adam. Mas no mundo da Marta, ele acaba sofrendo, ele acaba tentando evitar o apocalipse, se envolve com a Marta de uma forma romântica, obviamente pensando na Marta da sua realidade, mas se envolve com ela e no final é morto pela Eva. E aí, pra gente entender a trama de Dark, a gente precisa voltar a um vídeo que eu fiz aqui sobre a questão da viagem no tempo e as linhas temporais. A partir do momento que o Jonas é morto pela Eva, existe uma ruptura de duas linhas do tempo. Os fatos, eles podem ser diferentes de acordo com o desejo dos personagens na linha temporal. Ou seja, em uma linha temporal, o Jonas viaja com a Marta para sua realidade e ele realmente é morto pela Eva. E aí ele deixa de existir. Só que existe outra realidade. Se a Marta não foi resgatar o Jonas acaba se salvando do apocalipse do mundo dele e acaba sobrevivendo e se tornando Adam. Ou seja, é um pouco confuso, mas se você assistiu Vingadores, por exemplo, você sabe que quando o pessoal volta para o passado para pegar todos os aparatos que eles precisam para derrotar o Thanos, eles neste momento eles criam duas linhas separadas de tempo. E aí o Capitão vai ao passado e tem que uni-las de alguma forma para consertar essas mudanças. É mais ou menos o caso de Dark. E ao longo dos episódios a gente tem uma série de revelações. Por exemplo, a Catarina, a gente sabe que ela viaja ao passado no final da segunda temporada. E na terceira a gente descobre que ela vai parar na década de 80 para tentar resgatar o Michael, que tinha viajado ao passado. Mas várias coisas aconteceram ali. O Michael já tinha tido um encontro com o Ulrich e nisso ele acaba viajando com a Inês para ficar escondido por um tempo. Nesse meio tempo, a Catarina encontra o Ulrich já velho, lembrando que ele ficou num hospício desde a década de 50, internado lá como um louco, e tenta resgatá-lo. Mas os planos ali da Catarina, elas fogem do controle. Ela acaba se envolvendo com a mãe, que a gente descobre que não é uma pessoa muito legal, e a mãe acaba matando ela num surto psicótico, achando que era o filho que ela tinha abortado. Enfim, é um episódio muito emocionante e que acaba revelando que a Catarina, infelizmente, ficou perdida ali na linha do tempo. A versão adulta do Jonas, não a do Adam, mas a versão já mais adulta do Jonas, ela consegue escapar com o Magnus, a Francisca, pro passado e o Bartosz. E lá ele vai tentar criar a máquina do tempo para cumprir a sua missão.
Só que é nesse momento da história que a gente descobre que vai ter uma evolução do personagem pro Adam. Agora vamos dar uma passadinha no mundo pós-apocalipse, onde a gente descobre que o Peter e a Elizabeth sobreviveram e que eles estão num problemão, porque eles não encontram a Charlotte e nem a Francisca nessa linha temporal. Então eles ficam desesperados procurando a família sem saber muito bem o que aconteceu. A gente também sabe que a Cláudia acaba salvando a Regina e cuidando dela durante esse período. O que é muito importante para a trama, porque esse é um dos pontos chaves para descobrir o grande mistério de Dark. Na trama do Labirinto de Dark, e parece um pouquinho, se você for pensar com Lost, a gente vai ter que ir juntando essas peças, essas cenas que vão sendo apresentadas, para a gente formar o todo da narrativa. Então, na terceira temporada, a gente tem muitas cenas paralelas entre a realidade do Jonas e a realidade da Marta. Lembra que eu falei que eles se envolveram na realidade da Marta? Então, tem uma figura muito importante na série, que ela é misteriosa, que ela nunca tinha aparecido, e que a gente descobre lá pro final da temporada que esse cara é de fato o filho da Marta da outra dimensão e do Jonas, que em teoria seria o ponto, o nó que ligaria os dois mundos. Outro ponto importante que a gente acaba descobrindo é que o Adam e a Eva eles ficam lutando entre si nessas linhas temporais por vários anos. Ou seja, eles são numa espécie de loop temporal, que tudo que eles fazem já foi predeterminado. Então, esses relacionamentos estranhos, essas visitas do passado, do presente, já fazem parte desse circuito, desse loop infinito. E nada que eles fazem consegue abalar isso. Por exemplo, em uma das linhas temporais, o Adam acaba convencendo a Marta a vir com ele, por meio do Magnus e da Francisca, para se juntar à missão dele. Nessa linha paralela, ele acaba matando a Marta, acreditando que se ele matasse o filho deles, ele acabaria com todo esse nó. E assim, as realidades deixariam de existir. Mas não é muito bem isso que acontece. Na realidade que a Marta sobrevive, ela acaba se transformando a Eva e fazendo de tudo para manter essas linhas e manter o mundo, tentar trazer o mundo que ela existe de volta. Para isso, ela também usa de artifícios nada legais. Matar, enganar, isso tudo tá dentro do vocabulário da Marta, dessa nova dimensão. Se você assistiu já todos os episódios, espero que sim, porque esse vídeo tá cheio de spoiler, você sabe que o Jonas, meio adulto, ele acaba ficando ali na década de 20, década de 10 e 20, tentando desenvolver a máquina do tempo. É ali que começa meio a transformação dele pro Adam. Ele fica muito frustrado que ele não consegue fazer isso funcionar e ele recebe uma visita da Marta de outra dimensão. E ele fica muito preocupado, porque quem quer sair, ele achou que a Marta tivesse morrido, o que ela pretende. E essa Marta entrega uma carta do seu outro eu, que ele desconfia que foi ele que escreveu, e aí ele começa realmente a suspeitar que as coisas estão meio esquisitas ali. Ela também consegue entregar para ele uma parte da partícula de Deus para poder dar esses saltos temporais no futuro e manter esse loop que a gente tinha acabado de falar. Só que anos depois, quando ele já é o Adam, ele já está todo deformado das viagens no tempo, ele recebe a visita da mãe, da Hannah, que ele já não via há muito tempo. E a primeira pergunta que ele faz para ela é: como é que você sabe que eu estava aqui? E ela diz: eu recebi um recado que você estaria aqui da Eva. E aí que as coisas começam a se complicar. Ela traz a filha que ela teve com o pai da Cláudia pro Jonas conhecer, a minha irmã dele, e tenta entender muito o que aconteceu com o filho dela, que está completamente mudado. Ele logo de cara diz que a menina ela tá na linha do tempo errada, que ela não deveria estar ali. Nisso, durante a noite, ele mata a mãe, pega a menininha e põe numa linha temporal diferente. A menina vai crescer e vai conhecer em determinado ponto ali do passado onde eles estão o Bartosz na sua versão adulta. Esse encontro vai gerar duas crianças, o Noah e a Agnes. Até que num momento lá pro último episódio, a Cláudia aparece pro Adam e fala assim: eu sei como você pode desatar esse nó. E ele vira pra ela e fala assim: nossa, eu achei que eu tinha te matado, como é que você tá aqui? E ela vira e fala assim: bom, se você achou que você tinha me matado, você não entende realmente como a viagem no tempo funciona. E é a partir daí que a gente descobre o grande mistério de Dark. A Cláudia diz pro Adam que aquela realidade que eles vivem não deveriam existir. E que ela sabe disso porque a Regina, que não é fruto de nenhuma linha temporal cruzada, de nenhum personagem que tenha uma dinâmica familiar esquisita ali,
ela morre nessas realidades e que a única realidade que ela sobrevive é a verdadeira. Na terceira realidade, que seria a realidade verdadeira, a gente sabe que o relojoeiro ele constrói a máquina do tempo para tentar trazer de volta o filho, a nora e a neta que morreram em um acidente de carro. Só que tentando fazer isso, ele não consegue voltar no tempo. A máquina acaba criando duas realidades baseadas nessa principal que não deveriam existir. E qual que é a solução ali que é apresentada para terminar com esse sofrimento temporal? É que a versão jovem do Jonas e da Marta se unam e tentem acabar com todo esse sofrimento. Para isso, eles viajam nessa terceira dimensão como uma espécie, igual o Jonas gosta de falar, de erro na Matrix. Als ob das alles schon mal passiert ist. Ein Fehler in der Matrix. Eles conseguem entrar na Matrix, na terceira dimensão, e avisar o filho do relojoeiro. Com isso, ele consegue salvar a vida da família e evitar que a máquina do tempo seja de fato construída. A gente descobre que a Hannah, a Regina, a Catarina são personagens, o Peter, que eles nunca estavam entrelaçados nessas linhas do tempo, nessas dinâmicas familiares que não deveriam existir, e por isso, de fato, eles existem nessa realidade principal. É legal que os roteiristas, os criadores, eles brincam com o conceito de déjà vu para dar essa noção, mais ou menos, que coisas já poderiam ter acontecido em outras realidades, sentimentos que a gente às vezes tem, e que algumas coisas estão predestinadas a acontecer. Por exemplo, a Hannah no final tá grávida e fala que o nome do filho dela vai ser Jonas, que é um nome que ela gosta muito. É isso, galera do Pop Séries, eu espero que você tenha curtido esse vídeo resumão de Dark e que ele tenha esclarecido o final pra você. Se você é fã da série, tem uma playlist aqui no canal do Pop Séries só sobre a série, só sobre Dark. Então vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu comentário, que a gente gosta muito, e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!